Meus amados irmãos, nesta oportunidade que o Senhor nos concede, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, nesta abençoada quarta-feira, que estamos aqui na casa do Senhor, os irmãos ainda reclusos em suas residências, em suas casas, mas o Senhor tem nos dado esses recursos para nós transmitirmos o culto online, e espero que esta palavra alcance o coração de cada um dos irmãos. Eu tenho me preocupado durante esses dias que nós estamos reclusos, estamos impedidos de nos reunirmos, e nós temos visto tantas informações que têm chegado ao conhecimento de todos nós. Às vezes, informações que são benéficas, e às vezes muitas informações que podem nos trazer tristeza e às vezes até uma certa expectação de coisas que não têm fundamento na palavra do Senhor. E preocupado com isso, o Senhor tem colocado em meu coração uma palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, e nós juntos neste momento vamos ler a palavra do Senhor. Peço aos irmãos que em suas casas façam isso também. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 9, versículos 10, e vamos ler até o versículo de número 13. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, e faremos a leitura até o versículo 13. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: com grande zelo, zelei pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto em uma capa e saiu fora, pôs-se à entrada da caverna. E depois que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Bem, amados, lendo e relendo este texto, o Senhor tem falado comigo para que eu instrua aos irmãos a respeito de informações que têm chegado aos irmãos, porque o nosso Deus, Ele não é um Deus de confusão. O nosso Deus é um Deus que deixa as coisas bem esclarecidas para nós, que somos bem instruídos, bem ensinados através da palavra de Deus. Queridos, para que eu possa fazer uma breve explicação para os irmãos deste capítulo, eu quero dar um título a esta palavra de ensino: em quem devemos acreditar, em quem devemos crer, no homem ou em Deus? Ou invertendo, em quem devemos acreditar, em Deus ou no homem? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, em Jeremias capítulo 17, versículo 5, o profeta
recomenda-nos: maldito é o homem que acredita ou que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Olhando para este texto sagrado, para que eu possa fazer uma breve explicação e olharmos alguns versículos bíblicos que nos dá a entender em quem devemos acreditar, se é em Deus ou no homem. De antemão, eu já disse, eu preciso voltar atrás do capítulo 18 de 1 Reis, lembrar aos irmãos que este profeta, um dos grandes profetas que Deus levantou para verdadeiramente fazer algo maravilhoso, e Deus o condicionou, Deus deu a ele condição e sabedoria para isto, porque verdadeiramente ele andava, ele vivia na presença de Deus. Nós encontramos no capítulo 18, quando houve um encontro ali no Monte Carmelo, deste profeta chamado Elias, e ele confrontou, segundo a palavra de Deus, 850 profetas, e todos eles eram profetas falsos. E diz a Bíblia que nesse desafio, a Bíblia Sagrada nos relata no versículo 26, do capítulo 18 de 1 Reis, que aqueles profetas, eles clamaram pelo Deus deles, que era Baal, até ao meio-dia. Diz o versículo 26, que desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltaram sobre o altar que se tinha feito. E diz a Bíblia que, quando chegou o meio-dia, Elias interrompe aqueles profetas. Sucedeu que ao meio-dia, versículo 27, Elias zombava deles e dizia: clamai a altas vozes, ou seja, falem mais alto, porque às vezes o seu Deus viajou, quem sabe o seu Deus está surdo. E a Bíblia diz que houve uma interrupção. A partir de então, Elias, na autoridade de Deus, ele interrompe aqueles homens. E a partir de então, diz a palavra do Senhor, que Elias reparou aquele altar, ele fez um novo altar. E diz a Bíblia que então Elias começou a clamar ao seu Deus, que é o meu Deus, que é o nosso Deus, o Deus da igreja, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus por excelência. E observem comigo no versículo 38 e 39, que diz a Bíblia que então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda também a água que estava no rio. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e todos exclamaram, todos disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas observamos, Elias, ele desafiou esses 850 profetas, mas quando chega no capítulo 19, Elias agora ele estava fugindo de uma mulher chamada Jezabel. Ele correu, ele fugiu daquela mulher. Mas o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus longânimo. E diz a Bíblia que mesmo assim, Elias, quando ele está fugindo, ele deitou-se debaixo de uma árvore chamada zimbro, diz o versículo 5 do capítulo 19, e ele colocou por travesseiro uma pedra, e a Bíblia diz que Deus ordena ao anjo que vá até Elias, leva para ele um bolo cozido sobre brasas, uma botija de água, e disse a ele para que comesse aquele bolo, bebesse aquela água, porque a sua caminhada, a sua jornada seria longa. E diz a palavra de Deus que ele assim fez, no versículo de número 8. Mas agora Elias, após ter comido daquele bolo e bebido daquela água que o anjo levara para ele, diz a palavra do Senhor
que ele entrou numa caverna para se esconder e passar ali a noite. Mas veja bem como o nosso Deus é um Deus maravilhoso, porque de Deus ninguém pode se esconder. A Bíblia diz que se nós tomarmos as asas da alva e subirmos para as alturas, Deus lá está. Se descermos as partes mais baixas da terra, Deus lá está também. E diz a palavra do Senhor que ali naquela caverna Deus se apresenta a Elias. Deus veio falar com ele, diz o versículo 9. E ali entrou numa caverna e passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele. Interessante, aqui nós observamos, e quando nós vamos para o versículo 13, que foi o último versículo que nós lemos, aqui fala que a palavra de Deus veio e falou com ele. Mas no versículo 13 a Bíblia diz que ele ouviu uma voz, que é a mesma voz que falara com ele quando ele estava lá na caverna. E diz a Bíblia que quando ele ouve esta grande voz, o Senhor dissera a ele, louvado seja o nome de Jesus, que ele tinha por ele um grande zelo, o Senhor dos exércitos. E o Senhor, falando com Elias, ele disse: Senhor, eu já matei vários profetas, fiz um concerto com o Senhor, matei vários profetas à espada, mas só eu fiquei como profeta do Senhor, e eles buscam a minha vida para atirar, eles querem acabar comigo. E a Bíblia diz que o Senhor falou com ele para que ele saísse para fora daquela caverna, diz o versículo 11, e ele lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. E quando ele procede desta maneira, diz a Bíblia que de repente passou um grande vento, um vento forte, mas o Senhor não estava no vento. E na sequência do versículo, depois do vento veio um grande terremoto. O Senhor também não estava naquele terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos aqui é o seguinte: cuidado com o tipo de voz, de mensagem que nós temos ouvido. Muitos têm aproveitado este tempo e às vezes querem trazer mensagens que são mensagens do seu próprio coração, que não é Deus que falou, conforme disse o profeta Jeremias no capítulo 23 e versículo de número 16. Estas pessoas às vezes estão falando da visão do seu próprio coração e não da boca do Senhor. Estão falando aquilo que imaginam e não o que a Bíblia relata para nós. E às vezes, aproveitando este tempo de reclusão, de tantas lutas, dificuldades que passamos por ela, o que eu quero dizer aos irmãos é que nós temos que compreender, aleluia, e entender qual é a voz verdadeira que nós estamos ouvindo, se é do homem, se é de Deus. É para isto que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Então observe o que diz o versículo 16 de Jeremias 23: assim diz o Senhor dos exércitos. Deus, quando usava os profetas para falar, eles não falavam no nome dele, ou seja, do profeta, estou dizendo aos irmãos, mas eles falavam em nome do Senhor. E a Bíblia continua dizendo: não deis ouvido às palavras dos profetas que vos profetizam, ensinando-vos vaidade, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Meus amados, quando você ouvir uma mensagem, quando você ouvir uma profecia, peça a Deus que dê a você discernimento, para você entender se é Deus
ou se é o homem que está falando. Nós precisamos ser pessoas temperadas, nós precisamos ter temperança. Palavra temperança, ela nos fala de equilíbrio. O crente tem que ter equilíbrio. Ele precisa pedir a Deus que dê a ele discernimento quando chegar para nós uma informação. Deus nunca fala para nos entristecer. Deus fala para que nós nos alegremos. Deus nunca traz mensagens para nos aterrorizar. Deus sempre nos adverte, Deus sempre nos exorta para que nós estejamos condicionados à vontade dEle. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos fazer uma avaliação de tudo aquilo que ouvimos, irmãos. Tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. E a Bíblia diz, as sábias palavras do apóstolo São Paulo, no capítulo 4, do versículo 6 ao 9, especialmente o versículo 6, Paulo disse: não estejais inquietos por coisa alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, amados, Ele tem cuidado de nós. Peçamos a Deus que nos dê discernimento diante de informações que têm chegado até nós, e às vezes informações que não é de Deus, mas sim do homem. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, em 1 de João capítulo 4, versículo de número 1, nós observamos Jesus falando através de João, que era conhecido como o apóstolo do amor. Não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Quantos falsos profetas já se levantaram, muitos outros ainda têm se levantado, e muitos mais ainda se levantarão, mas nós precisamos entender que o verdadeiro profeta, ele fala da parte de Deus. Elias pensou que só ele havia ficado escapado por profeta do Senhor, mas o Senhor fala com ele que ainda existia 7.000 que não tinha dobrado os seus joelhos diante de Baal. E eu quero neste momento dizer aos irmãos algo muito importante. Quando ou como nós iremos entender, nós vamos saber se é Deus, se é o homem que fala. Nós temos base na palavra de Deus. Tudo que eu estou dizendo aos irmãos aqui, nós temos fundamento, nós estamos aqui falando fundamentados na palavra de Deus. Olha bem o que diz Deuteronômio capítulo 18, versículo de número 20 a 22. Então nós precisamos sermos perceptíveis quando alguém fala, se ele está falando da parte de Deus, se é da parte do Senhor. E nós, amados, nós temos o direito, biblicamente falando, de julgarmos a profecia. Nós vamos falar lá no finalzinho a respeito disso. O profeta não. O profeta, quem vai julgá-lo é o Deus dele. Se ele está falando da parte do Deus verdadeiro, esta palavra no tempo do Senhor, ela cumprir-se-á. Se ele está falando do seu próprio coração, esta palavra não tem fundamento. E aí então eu e você não podemos acreditar, vamos crer daquilo que é verdadeiro, naquilo que é de Deus. Então veja bem, 18 de Deuteronômio, versículo 21 e 22. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Ponto de interrogação. E aí o versículo 22 diz assim: quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, observe bem isso aqui, irmãos, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Então você não deva crer, eu não devo crer, nós não devemos acreditar. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele.
precisa se preocupar, porque quando o verdadeiro profeta fala da parte de Deus, esta palavra, passe o tempo que passar, ela cumprir-se-á, porque é Deus que está usando ele para falar. E Deus, ele não deixa ninguém com dúvida, amados irmãos. Deus fala de uma maneira gloriosa, assim como ele falou com o profeta Elias. Às vezes tem pessoas que falam e aquela palavra parece ser um terremoto. Às vezes tem pessoas que falam e parece ser um grande vento, mas o vento passa e acabou. Da mesma maneira o terremoto. Mas o mais importante é quando a pessoa fala da parte de Deus, porque Deus, como eu já disse, ele não fala para aterrorizar ninguém, para colocar medo em ninguém. Quando Deus fala, nós sentimos paz, aleluia, nós sentimos alegria no nosso coração, nós sentimos gozo na nossa alma, porque é Deus que está falando. Então Deus, ele fala, mesmo que seja para nos advertir, mesmo que seja para nos exortar, porque a palavra exortação traz a conotação de consolação, de encorajamento, de ânimo, de alegria. Mesmo que ele esteja falando para nos advertir, mostrando para nós alguma coisa que sucederá, que poderá trazer prejuízo para nós, ele vai falar com uma voz mansa e delicada. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, e continuando aqui, Jesus, ele falou em Mateus capítulo 7, versículo 15: acautelai-vos dos falsos profetas. Muitos falsos profetas, como eu já disse, têm se levantado nesta última hora, às vezes para tirar proveito de alguma coisa, mas peçamos ao Senhor que nos dê discernimento, para nós entendermos aquilo que é de Deus e aquilo que é do homem. O apóstolo Paulo, advertindo a cada um de nós, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, olha bem o que disse o apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Há muitos que a sua consciência já está cauterizada. Cauterizada significa morta, mas nós sabemos que de toda palavra frívola, toda palavra ociosa que esses falsos profetas disserem, eles terão que dar conta de Deus, diante de Deus, digo, naquele dia. E essas são as palavras do Senhor Jesus. Quem falou foi o Senhor Jesus, em Mateus, capítulo de número 12, versículos 35 a 37, vamos observar o que o Senhor Jesus Cristo disse: o homem bom tira boas coisas do tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Amados irmãos, então observemos o seguinte: estão lembrados quando o profeta Isaías recebeu de Deus uma ordem
recebeu de Deus uma autorização, recebeu de Deus uma mensagem para ir à casa do rei Ezequias. No capítulo 20 de 2 Reis, do versículo 1 ao 6, esta profecia, ela vai repetir lá em Isaías capítulo 38 também, né? Mas observamos que Isaías, ele recebe de Deus uma ordem para ir à casa do rei Ezequias, e a mensagem que ele leva para o rei Ezequias é que ele ordenasse a sua casa, porque ele morreria e não viveria. E o profeta Isaías vai até a casa do rei Ezequias, entrega a mensagem, e ele sai para ir embora. E diz a Bíblia, quando ele está saindo do pátio da casa do rei Ezequias, Deus fala com ele novamente. Porque quando ele está saindo, diz a Bíblia que o rei Ezequias, ele estava deitado na cama, ele virou para a parede e fez uma oração. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele ora, Deus ouve a sua oração, e Deus fala com Isaías para que voltasse e ele mudasse o curso daquela mensagem. E a mensagem foi a seguinte: que o Senhor daria a ele ainda mais 15 anos de existência, mais 15 anos de vida. Então, amados, não se deixem levar por falsas profecias, porque o nosso Deus, ele não é Deus de confusão, e sim Deus de paz. Nós sempre temos falado isso com os amados irmãos. Olha o que nos diz a Bíblia Sagrada, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29 ao 33, e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então nós temos direito, irmãos, de julgar a profecia. O profeta não, o profeta é ele que vai tratar com Deus. Por quê? Porém, se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Deus é um Deus ordeiro. Deus é um Deus que não deixa nenhum de nós confundido. Versículo 31, porque todos podereis profetizar um depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então a palavra de Deus, ela nos traz consolação e não confusão. Nosso Deus não é Deus de confusão. Aleluia. Versículo 32, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então o profeta, ele tem que ter um cuidado muito grande com aquilo que ele vai falar, para que ele não abra a sua boca precipitadamente. Ele tem que abrir a sua boca na direção do Espírito Santo de Deus. E o versículo 33, que é o mais esclarecedor para nós: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, e eu digo aos irmãos que nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque às vezes, mesmo em nosso meio, pode acontecer de surgir um falso profeta, uma falsa profecia. E isto nós temos fundamento na palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, eu estou terminando, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, vai deixar isso muito claro para nós, amados irmãos. Atos capítulo 20, a partir do versículo 28, olha o que nos diz a palavra do Senhor aqui: olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual alcançou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, Paulo aqui preocupado com o que aconteceria quando o Senhor o recolhesse para o trono da sua glória, entrarão entre vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos levantarão homens. É isso que eu disse aos irmãos. Nós temos que ter discernimento de Deus. Quando alguém levantar na igreja com uma profecia,
E aí nós temos que pedir ao Senhor que nos dê discernimento para entendermos se é Deus, se é o homem que está falando, que falarão coisas perversas, maldosas, para atraírem os discípulos à posse. É o que nós temos visto muito acontecer nesses últimos dias. Pessoas usando a sua própria sabedoria, o seu próprio conhecimento, para atrair pessoas para ele. Portanto, a alerta vem agora no versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei dia e noite de admoestar com lágrimas a cada um de vós. E é por isso que eu estou tendo este cuidado, este zelo, este amor, este temor no meu coração, de alertar os irmãos, de instruir os irmãos, para que tomem cuidado com algumas informações que têm chegado a vocês, principalmente nesses dias, e tem pessoas que aproveitam de momentos iguais para trazerem mensagens que às vezes não vai trazer nenhuma edificação, nenhum conforto, nenhuma consolação para a nossa alma. Como o nosso pastor também sempre tem nos ensinado, sempre tem nos instruído, para que nós sempre venhamos a trazer instrução aos nossos irmãos, para que nós não sejamos levados por ventos de falsas doutrinas, de falsos pregadores, de falsos profetas, que têm vindo para atraírem pessoas à posse. E eu termino dizendo aos irmãos, Jesus falou, o apóstolo Paulo falou, nós estamos falando da parte de Deus, porque estamos usando aqui a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Quando nós lemos capítulo 8 de João, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 13:8, ele disse: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Jesus Cristo ensinando os seus discípulos lá, na oração sacerdotal, 17 de João, em versículo 17, santifica-os na verdade, porque a sua palavra é a verdade. E eu encerro a minha palavra dizendo aos irmãos, aquilo que o apóstolo São Pedro também deixou registrado, no capítulo 2 da sua segunda carta, 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 1, que está escrito assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, falsos ensinadores, com palavras de lisonjas, com palavras que às vezes vêm para massagear o nosso ego, não é verdade? Mas nós temos que tomar cuidado com todas essas informações que têm chegado para nós. E eu quero ler aqui na Bíblia Viva, para nós terminarmos, no versículo 21 de Deuteronômio, e versículo 22, que eu já fiz a leitura, mas eu quero ler na Bíblia Viva, e nós vamos terminar com uma oração, porque aqui é uma informação, é uma linguagem mais atualizada, para que nós entendamos que nós não devemos crer na palavra do homem, mas sim na boa e preciosa palavra de Deus. Assim está escrito na Bíblia Viva, capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 21 e 22. Caso vocês digam em seu coração, como poderemos saber se a profecia vem do Senhor ou não? Aqui está a resposta: se aquilo que o profeta anunciar não acontecer, preste bem atenção nisso aqui, amados irmãos, se aquilo que o profeta anunciar, falar, profetizar, não acontecer, essa palavra não vem do Senhor. Aquele profeta falou com soberba e inventou a mensagem. Não tenha medo dele. Meus amados, é esta palavra que Deus tem colocado em meu coração, para eu compartilhar com os irmãos, instruindo-vos acerca de tantas informações que têm chegado para nós nesses últimos dias. Vamos temer o Senhor,
Vamos buscar a revelação da sua palavra, e o Espírito Santo há de nos conduzir para que nós possamos cada dia caminhar na presença de Deus. Quero agradecer ao meu companheiro irmão Tiago, que bondosamente sempre está aqui. Deus te abençoe, irmão Tiago, pelo tempo dispensado. Que a bênção do Senhor alcance a sua casa, irmã Juliana, seu filhinho Miguel. Que a bênção do Senhor alcance cada um dos irmãos que estão ouvindo esta voz, a voz do pastor Donizete, mas a voz que eu quero que mais os irmãos ouçam é a voz de Deus, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é essa que nos conduzirá às mansões celestiais. Antes de orar, encerrando, quero uma vez mais lembrar aos irmãos que hoje à noite será transmitido o culto online, o culto de domingo, e esta palavra na quarta-feira os irmãos a ouvirão. E lembrados que na terça-feira nós teremos a nossa Santa Ceia online. Os irmãos por certo já observaram, coloquei no grupo, tanto aquilo que foi passado pelo nosso pastor, a fala do pastor Eliel, e também coloquei um lembretezinho aí dos 7 pontos importantes, como será realizada esta Santa Ceia online. Então, mais uma vez, eu lembro aos irmãos, prepare, amanhã é segunda-feira, porque os irmãos às vezes não tiveram tempo. Vá ao mercado, compre o pão, compre o suco de uva, deixe preparado, e é só para as famílias, cada um na sua casa. Irmão Tiago, irmã Juliana, pastor Donizete, irmã Helenice, irmão Geraldo e Mordal, e assim sucessivamente. Cada um com todo cuidado, higienize a sua mão, parta o seu pedacinho de pão, pega o seu cálicezinho de vinho, a medida certa que os irmãos já sabem que nós usamos fazer nos nossos cultos de Santa Ceia, e no momento o pastor vai instruir o culto online. No momento ele vai pedir para que o irmão tome o seu pedaço de pão na sua mão, pegue o seu cálice de vinho também na sua mão e participe do corpo e do sangue de Jesus, que é o pão, o símbolo do corpo, e o vinho, que os irmãos já sabem que é o símbolo do sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário para purificar-nos de todos os nossos pecados. Que Deus abençoe a cada família, que Deus abençoe cada lar, em nome de Jesus. Eterno Deus e Pai, oramos a Ti agradecidos neste momento por esta palavra. Espero que ela tenha caído em boa terra, que é o coração de cada um de nós, e ela possa produzir frutos pacíficos, frutos dignos de arrependimento. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para sempre. Amém e amém, Senhor.